A chuva é a Cris. Oi, panela! Olá, tudo bem com você? Oi! Olá! Então, tudo bem? A Tudo panelinha mais charmosa, mais sistêmica do Brasil. Do mundo. Bom, a gente juntou a panela hoje aqui para falar com vocês sobre a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio. Também extremamente importante, a sua observância. Volto a falar, a observância das três ordens do amor vai mudar a sua vida. Olha só, siga-nos para mais dicas de receita de bolo, como eu falei da última vez. Então, vamos lá, o equilíbrio. Do que se trata o equilíbrio? O equilíbrio entre dar e receber, entre dar e tomar. A gente sempre tem que ter uma autorresponsabilidade e a gente se observar naquilo que a gente, né, se empenha nos nossos relacionamentos, né? Existem relacionamentos em que o equilíbrio ele nunca vai ser estabelecido, que é com os nossos pais, né, aqueles que vieram antes, porque eles nos deram a vida e a partir disso já fica praticamente impossível, né, que nós estabeleçamos o equilíbrio com eles, mas cabe a nós seguirmos com a nossa vida da melhor forma possível e assim honrando, né, a vida que eles nos deram. E a relação entre iguais, né, que é o de você dar para o seu igual algo, ele receber de bom grado aquilo que você dá, né, e se sentir no impulso de dar de volta, né? E assim mantendo equilíbrio, é como se fosse um círculo virtuoso, né? De dar e receber. Tem várias questões que eu posso colocar aqui, mas eu não vou ficar no monólogo aqui. Fala, Ronaldo. Me fale sobre o equilíbrio. Eu vou só vou dar uma sequência. Você está colocando, que é interessante, né? Até para justificar aí esses 3 episódios, esse é o terceiro de uma série que a gente está colocando, se não me falha a memória. Por que ordens? Porque tudo respeita uma ordem. Então, tudo que é realizado, inclusive nos atos de dar e receber, sempre vai gerar, para se manter essa ordem, a necessidade de uma compensação. É por isso que tem que haver esse equilíbrio entre o dar e o receber. Tanto quando você pratica algo bom, vamos colocar, quando você também pratica algo ruim, uma agressão, porque alguém está tomando algo, uma medida que não é devida. E essa compensação ela tem que ser buscada para restabelecer esse equilíbrio entre o dar e receber. Sempre, esse equilíbrio sempre essa compensação sempre vai haver, estejamos nós conscientes ou não. E aí vai gerar dinâmicas aí que vai, como a gente adotou na linguagem no episódio passado, um coisamento na nossa vida. E a gente precisa descoisar isso, buscando ter consciência se estamos agindo com equilíbrio nessas relações do dar e receber, porque a gente está sempre ou tomando, recebendo, ou dando, passando adiante algo. Ok? Essa é a primeira introdução. A linguagem corporal da Cris está me indicando que ela está refletindo e que vai falar alguma coisa. A Renata está doida para falar aqui. Tá, e eu preciso parar de falar agora para ter o equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio, a ordem, o equilíbrio, eu só ia falar que essas trocas é o que faz o sistema evoluir, crescer, né? Porque quando você troca com alguém, você está recebendo algo novo, algo diferente do que é seu, né? Você está se abrindo. Então, você está colocando para dentro do sistema alguma coisa nova. E assim o sistema vai ficando mais rico, com mais informação,
né? Mais valioso. Então, o equilíbrio é uma lei bem importante, bem interessante. E essa compensação aí, sim, ela se faz mesmo você tendo consciência ou não dentro de um sistema. É isso que eu queria falar. É bem interessante, no sentido que, na hora que eu estava pensando aqui, quando o Ronaldo falou, a gente está o tempo todo, né? Se você anda desperto, se você presta atenção na vida, se você presta atenção nas pessoas que chegam, nas pessoas que estão perto de ti, nas suas relações, sejam elas quais forem, a gente está o tempo todo recebendo. O tempo todo recebendo. E, ao mesmo tempo, o tempo todo doando. A questão é que nós, especialmente mulheres, e agora eu vou puxar um assunto aqui que me incomoda também, é o quanto nós decidimos nessa vida ser doadoras. Sim. E quem recebe demais, não fica, vai embora. Porque eu tiro toda a dignidade e a potência da pessoa, porque eu não sei receber. Então, ele não consegue me doar. Então, o desequilíbrio acontece aí também. Sim. Né? E voltando, pegando lá no início que a Débora falou, então, dos pais eu só recebo. Então, recebe de bom grado, recebe de bom coração, te alegra em receber. Aos filhos, eu só dou. E ao meus pares, né, nas minhas relações de iguais, ou seja, com os meus amigos, com meu companheiro, com meus colegas de trabalho, a gente troca, não dar e receber. Só que vai ter alguns momentos da vida e que eu posso estar tão fraco que eu também tenho que me colocar no lugar de receber. E vai chegar um momento que esse equilíbrio vai acontecer, porque eu vou estar fortalecido o suficiente para doar. Então, não levar muito para essa noia de que é papum. Dá, recebe, dá, recebe, dá, recebe, a gente sai que nem uns loucos pela vida, né? Não é nessa loucura dessa forma, né? Mas especialmente é muito importante receber. E é muito importante doar. E você doa muitas vezes pelo simples fato de você estar presente e olhar para aquela pessoa que está do seu lado e estender a mão. Então, fala, Ronaldo. Não, assim, é bem observado, porque essa dinâmica, essa ordem, ela não é só a troca, ela tem a ver com o passar adiante. Sim. Então, esse equilíbrio, essa compensação, tem a ver, como a Renata muito bem colocou, de sempre trazer algo novo. Eu recebo, de bom grado, aquilo, coloco o que é meu e passo adiante. Então, Colocando a vida em movimento. O movimento. É lógico que ele existe tanto na relação de troca, mas como também na relação de troca com a vida. Porque as constelações estão a serviço da vida, as ordens, as três estão a serviço da vida. E para você, nessa dinâmica como um todo, no ambiente mais macro, é passar adiante, não é essa correria. Não, eu recebi aqui, tem que dar. Mas também não pode ser aquilo. Eu só faço alguma coisa, eu faço alguma coisa se alguém me deu antes. Não é isso, porque a gente está sempre recebendo. É interessante a gente falar com relação aos pais, porque o próprio Bert, ele, falando dessa lei, ele traz duas exceções a esse equilíbrio, que tem a ver com o que nós acabamos de falar agora, que são os pais, que a gente nunca vai poder pagar porque ele nos deu a vida, é o nosso doador inato. E o que é interessante é que e os professores, porque são sempre naquela posição de passar conhecimento. Eu acho que vai chegar um ponto que pode o aluno superar, mas assim, e como que ocorre essa compensação? Vai ocorrer quando a gente passa aquilo que a gente recebeu para frente. E um professor, um dia foi aluno, o pai, um dia foi filho. Ronaldo, mas e aquela pessoa que decidiu, por exemplo, pela circunstância da vida ou por vontade própria, não ter filho? Como que ele restabelece isso? Passando adiante o seu legado, a sua contribuição. Sim. Né? Poderá haver esse restabelecimento também. Então, é importante a gente observar isso. Depois eu quero voltar nesse assunto com relação
também porque essa compensação também acontece para o mal. É isso que eu ia Mas falar para a gente equilibrar isso, eu vou passar a bola para diante agora. Hã? Passa. Não, eu ia justamente Débora. falar sobre isso, porque a gente tem que estabelecer o equilíbrio nisso tudo, nisso também, nisso tudo, nisso também, né, na questão do mal que é feito, né, só que já numa dinâmica, a única diferença que é proposta é que você retorne o mal um pouco menos, sempre um pouco menos, para depois ser restabelecido um círculo virtuoso, vamos dizer assim, o equilíbrio seja estabelecido da melhor forma. E uma coisa que eu li e que me tocou profundamente a gente não pode não se furtar disso, a gente não tem que se colocar na posição de inocente ali permanecer, né? Até o amor exige que, eu vou citar aqui, o amor exige que tenhamos a coragem de nos tornarmos convenientemente culpados, né? Se a gente se colocar só na posição de inocentes, o equilíbrio não vai ser restabelecido. E é uma coisa que impactou muito quando eu li, porque eu achava que eu tinha, assim, nem que seja você falar para a pessoa, fala, porque você tem que colocar para fora isso, né? E é natural, é do ser humano, é da natureza, inclusive. E isso me fez muito mal. E, de qualquer forma, a relação, ela desequilibrou. Meio que pereceu mesmo. Então, aí a gente traz para a questão que ocorre muito sistemicamente, Débora, pegando o gancho que você falou, porque a compensação é obrigatória, uma hora ela vai ocorrer. Se ela não ocorrer nessa relação, aí são vários exemplos de identificação. Até tem um exemplo muito interessante no livro No Centro e no Sentido de Leveza, que o Bert, ele deve citar em outros livros, né, porque escreveu muitos livros, do exemplo que ele dá de uma mulher que no meio ali de uma dinâmica de grupo, no meio de um treinamento que ele estava dando, que estava com o marido, saiu, um dia sumiu, voltou e falou assim, ó, eu estava com meu amante. E aí foi investigar essa situação, o que acontecia? Porque uma compensação que não houve da mãe que ouvia, quando ela era pequena, que tinha, o pai mandava ele para férias para poder ficar com a amante. E a mãe sabia daquilo e não exigia essa compensação, não retribuía, não tomava uma atitude. E acabou vendo essa identificação. Na verdade, ela acabou assumindo tanto o lugar da mãe, de agredir, e também do pai, porque acabou repetindo o padrão. Olha só, que a ausência de uma compensação, ainda quando acontece algo aí que a gente fala, entre aspas, no mal, gerou numa geração futura, um relacionamento futuro. Então, é importante a gente... mas eu vou pagar na mesma moeda? Vamos pegar esse exemplo da traição. Não, porque aí você zera. Aí você não continua com aquela dinâmica. No caso da compensação por mal, como você muito bem colocou, o mal tem que ser um pouco menos grave, porque se você ama, você não agride mais. Uhum. Porque vai gerar no outro também a necessidade de compensar. E aí, essa dinâmica vai acontecendo para pior, vai ficando cada vez pior. Então se você me agrediu mais, então eu tenho o direito de agredir mais ainda. Aí é uma troca de agressões que vão levar ao final ou até uma tragédia. Sim. O mesmo acontece no doar coisas boas, essa troca vai indo gradativamente. É interessante a gente fazer essa observação. Tem uma medida, né? Quando a gente fala da culpa e da inocência, eu também me vem muito a questão da boa e da má consciência, né? Então, é a gente olhar se essa culpa não é uma culpa boa. E o que é a culpa boa? É quando eu estou fazendo diferente daquilo que vem do meu sistema. Quando eu estou sendo feliz, ou quando eu uso muito o exemplo, né? Quando eu estou lá num restaurante comendo uma comida super maravilhosa, e muitos da minha família não puderam, não foram, eu vou sentir uma culpa.
né? Mas essa culpa é o movimento da culpa de algo que eu estou fazendo diferente, não é ruim. Então, porque às vezes, né, e eu também sou muito do ensinamento e das diretrizes, dizemos assim, que é na culpa que o sucesso acontece. Sim. Né? Então, essa inocência que a gente fala, não é que você vai virar um bobo da corte. Não é para isso. E quando eu vou devolver aquilo que me agrediu, eu vou devolver no nível de equilibrar isso. E como a Débora falar, eu não preciso ir lá e oferecer a outra face, como eu não preciso ir lá também e dar o tabefe na mesma proporção. Eu posso simplesmente falar, ó, isso dói. A forma de falar também é uma forma de compensar. Exato. E esse equilíbrio, somente o casal vai saber. Porque somente naquela história vai saber. Como uma pessoa me perguntou, mas o que eu vou fazer agora para dar o troco? Não tem como saber. Você não viveu aquela história. De repente, você vai lá e está casado com ele, arrebenta com o cartão de crédito dele e está tudo certo. Vai uma viajar traição. Sozinha? Não é verdade? Ou você vai lá, aí isso aí não deve servir para alguém. Ou, de repente, você vai lá e pega um machado e quebra o carro zero que ele comprou semana passada. Né? De repente, isso daí já está bom. Né? Não precisa ser assim. Né? Não façam isso! Tá ótimo. Ó, você pega esse machado e cuidado para não arrebentar o airbag, porque se arrebentar o airbag, ele vai pegar o seguro. Então, deixa o carro bem acabado, mesmo, ficar bem assim, tipo aquela lata velha, zero, e ele tem que ficar com o carro porque ele não tem mais dinheiro. De repente, isso daí é uma coisa que balança, é menos do que uma traição, entendeu? Não é verdade? A cara do Ronaldo. Que absurdo! Um carro zero danificado ou um galho na tua cabeça? Fala a verdade. Olha, eu acho que tem que partir. Ele prefere o galho, gente. Assim, é legal descontrair, tal. Porque a gente tem a proposta justamente essa, ser leve. Eu vou dar um exemplo disso aí, porque quando a gente fala, a gente acaba se atendo sempre a relacionamento, mas isso acontece numa dinâmica organizacional também. Por exemplo, dentro de um treinamento que eu ministrei, que eu presenciei, que foi trazida, por exemplo, uma situação no ambiente de ensino, e que uma classe estava fazendo muito barulho, e a professora, assim, estava, entre aspas, a gente não sabe o que estava acontecendo, a outra professora da sala ao lado sentiu que ela não estava tomando conta dos alunos, que aquilo era um absurdo, que não sei o quê, e ela foi se irritando, né? Se irritando. Ao invés dela for lá e pedir educadamente para a professora alguma coisa, um pouco de silêncio, tal, o que ela foi? Ela foi e agrediu. Como que ela agrediu? Repreendendo os alunos da professora na frente da outra, tirando um pouco ali aquela autoridade dela. Surgiu uma agressão. Ela deu, a outra recebeu, ok? E o que aconteceu na prática? O que deveria ser diferente? A outra professora saiu da classe e foi lá e pagou na mesma moeda e um pouquinho a mais, com outros insultos, trazendo outras coisas à tona. E aquilo virou um borogodó. Né? Aí não acabou com carro amassado, nem com galho, mas foi um borogodó. Uma situação constrangedora em que as professoras teriam que ser exemplos de solução de conflitos pacífico e harmônico para as crianças, quase virou vias de fato. Houve uma agressão, aí o exemplo que eu quero dar, que foi retribuído com uma outra agressão, que gerou uma nova compensação. Como que a compensação deveria ter ocorrido? Ou no momento posterior. Fulana, ou para uma professora, ou diretamente para o responsável por aquele ambiente. Você tomou uma atitude que me ofendeu, que não foi legal perante meus próprios alunos. Como a Cris muito bem colocou. Não faça mais isso. Isso é feio. Poderia gerar uma situação, entre aspas, constrangedora para nós como professores e professoras,
discutindo na frente de todo mundo. A simples repreensão, ou na linguagem corporativa, um feedback sobre a conduta do outro seria suficiente para estabelecer. A outra pessoa não se sentiria no direito de agredir mais, é o contrário, se diz, de fato, nossa, eu fiz uma coisa errada e você aqui, me deu uma bronca um pouco mais abaixo, e eu acho que agora, assim, você me pagou com o mal, né, fez a dor na mesma medida que eu acho que agora a gente está aqui, a gente pode seguir em frente. Penso eu, né, nessa dinâmica, num exemplo diferente do relacionamento. Isso acontece também em outras situações, né? A gente está falando do mal, mas também o mal pode acontecer mesmo quando a gente pensa... Vamos voltar para o bem. É isso que eu ia fazer agora. Mas nessa dinâmica do dar e receber, do equilíbrio dar e receber, mesmo quando você está querendo praticar um ato de amor, você pode gerar um mal. Os excessos, né? Os excessos. Porque... Vamos pensar nos excessos e na escassez, né? Sim. Então, o desequilíbrio acontece no excesso ou na escassez. E se é uma troca, né? Essa troca ela vai acontecer também de uma forma que às vezes me agride, mas eu posso devolver ao outro algo que ensine ele a não me agredir fazendo bem. Aí vai equilibrar, que ele vai se sentir devedor. Aí eu vou me sentir, entende? Tem uma troca aí. E se a gente está muito nessa coisa de dar, tomar, leva, toma, pá, isso já está fadado ao insucesso. Isso já é uma relação coisada. Concordo. É olhar um pouco para isso também. A gente tem que olhar também para a questão de que a gente só pode dar aquilo que o outro também consegue receber, né? Exatamente. Porque tem coisas que a gente quer dar que o outro não consegue receber. Né? E quando alguém der, sei lá, às vezes a gente pode esclarecer também, porque tem coisas que a gente no intuito bom, a gente está dando e a pessoa nem percebe às vezes também, né? Que aí é a questão de verbalizar. Os equilíbrios, os equilíbrios, os equilíbrios, eu falo os equilíbrios, os limites, né? Pegando quem trabalha na ajuda, né? Às vezes aquele cliente, aquela pessoa, ela está te tomando demais. Sim. Como é que você coloca limites nisso? Ou às vezes eu quero salvar a outra pessoa. Aí são os desequilíbrios. Quem sou eu para salvar alguém? Quem é tu para ensinar teu marido? Justo. Ou mudar, né? Ou mudar, aí acontecem os desequilíbrios, e aí a coisa vai coisar, e vai coisar de um jeito que não descoiseia mais. Né? Mas é bem interessante, porque é uma dinâmica que acontece na nossa vida todo o tempo. E voltando lá no nosso assunto polêmico, né? Talvez você faça assim, se você for traída, machucada, né? Talvez você possa fazer algo por você que você não faria. Você se dá um presente, você vai fazer uma viagem sozinha, você passa um dia no spa, e aí você pensa lá, bem feito, tô aqui, vai para o salão, faz uma coisa que vai, e que você sente que aquilo é o troco. Falando, tem tantas dinâmicas aí. Não, e um ponto bem interessante, assim, bem interessante. Quando você sente que você deu o troco, no sentido de que, olha, agora eu olhei para mim, isso é um troco bem dado. Isso acabou. Não se olha mais para esse assunto. Não é aquele joguinho do tempo todo, não. Fica sempre devedor, né? Aí não vai dar certo. Vai se colocar numa posição de soberba, né? De maior. Se você recebe demais, você vai embora. E se você doa demais, você vai embora. Essa é a questão. Essa é a questão. E quanto ao trabalho, voltando lá para o trabalho, como é que a gente faz no trabalho? A gente dá o nosso melhor. Uma frase que eu amo muito também. E o trabalho devolve. O trabalho sempre devolve. Devolve mais ainda. Com juros. Com juros. Com juros. E aí você dá e você recebe. E você dá e você recebe. Agora, não fica sentadinho no teu sofá esperando a vida cair ali. Ou o príncipe encantado bater na porta, Débora. Não tô esperando.
Ela está trocada já. Ó, veja bem, para que a Cris está certa, para que a compensação ocorra, precisa ter uma ação antes. Certo? Ai, Ronaldo. Tinder nele. Sim, A a gente tem que ação. agir. É verdade. Ficar na inércia em nenhum dos setores da vida De modo geral, boas. Por que assim, olha, veja que interessante, né? Certa vez eu li que quando você estabelece os seus objetivos vão fazer bem ao maior número de pessoas possível, a chance de dar certo é maior, de você ter um retorno financeiro é muito maior. Pode reparar, isso... mas como assim? Aquela pessoa é um escroto de ruim, indecente, orgulhoso, arrogante. Só que ele criou algo que vai beneficiar muitas pessoas. O retorno, a compensação vem, no caso, em forma financeira. Então, está sempre havendo, porque está dentro da dinâmica do dar e receber. Vamos dar um exemplo aqui. Quem lê a biografia do Steve Jobs, pelo menos na sua primeira fase, fica com raiva dele. De tanto que, do jeito dele liderar, que hoje em dia, talvez, Sentido. não faria sentido mais. Você fica com uma certa... mas o cara ajudou a criar, fez parte da criação de um produto que revolucionou. E a ideia dele era mudar o mundo nessa questão da inovação, da criatividade, através dos seus produtos. E isso gerou uma riqueza não só para ele, mas para todas as pessoas envolvidas. Entendeu? Então, por quê? Por causa da compensação, do equilíbrio, do dar e receber. Muito Também, bem. Ronaldo, essas dinâmicas, elas não são imediatas. E, de repente, a gente vê, assim, uma pessoa... mas olha aquele cara lá, ó, ele é rico, tem uma mulher bonita, tem uns filhos super legal, tudo na vida dele dá certo, mas ele é um canalha, ele é um vagabundo, ele é ruim. Mas essas dinâmicas também não são imediatas, tá? Eu fiz aqui, acontece amanhã. Né? Ela pode ocorrer na geração dos filhos quando crescerem, dos netos, né? Então, só para deixar uma coisa, só para deixar claro, Perfeito. né? Não é bate e volta, não é. Essas dinâmicas não são assim. Tem que ter identificação, tem que ter várias coisas. Então, a gente volta lá para o auto-observador. Se observe. Né? Observe o teu dar e receber. Qual é esse movimento? Ou você espera demais da vida? Ou acha que os outros te devem? Ninguém te deve nada. Já está tudo pago. E você tem pai e você tem mãe. Agora vai para a vida, meu filho. Para você é a mãe de você mesmo. Encontre e assuma o seu lugar e vá para a vida. Assuma o seu lugar, encontre o seu lugar e transforme a sua vida. É isso aí. Show de bola. Certo. Eu acho que é suficiente. Acho. Eu acho que... Comece pela sua família de origem. Eu estou no meu lugar? Aqui eu sou pequeno, eu sou grande. Depois vai para a sua família. Vai fazendo aos poucos. Você vai ver. E não é, por exemplo, não é porque você... pode falar. Ronaldo. Você tocou nesse assunto, só para... Depois você conclui, então, assim, tem coisa que a gente tem que receber, tem que tomar. Que é o que é o que vem do pai e da mãe. Aí eu queria fazer uma indicação bibliográfica aqui para o pessoal ler aí onde estão as minhas moedas, do Juan Garriga, e que vai entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica e como isso interfere na nossa vida. Desculpa a interrupção, só para não perder o time. Quer concluir, Renata? Não? Então é isso, gente. Encerramos até com uma indicação de leitura maravilhosa. É realmente um livro leve, gostoso e perfeito. Vamos para o próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio. Por hoje é o suficiente, como o Ronaldo falou. Obrigada a todos. Está tudo equilibrado.
Não nada, eu preciso fazer alguma coisa com o Ronaldo e com a Débora. Não está equilibrado. Não está equilibrado? Não, vocês atrasaram 40 minutos. Você acha que não vai ter falta? Ó, tá vendo? Ó, ela compensou. Ela acabou de fazer uma compensação aqui, gente. Entendeu? É uma chamada de atenção. Uma chamada de atenção. O mal que a Débora e eu fizemos, que a gente atrasou para fazer esse episódio, para estar com vocês aqui. Ela compensou. E precisa... Qual vai ser minha vingança? Eu estava pensando em pagar o vinho. Ó, menina, e precisa ter mais uma compensação, pessoal. Precisa ter mais uma compensação aqui. Vocês precisam compartilhar esse podcast. Curtir, comentar, para chegar a mais gente. Precisa passar adiante o que foi recebido. E precisa ajudar a gente agora nessa energia de troca, para restabelecer esse equilíbrio do dar e receber. Compartilhar e indicar para mais pessoas. Ok? Faz parte dessa dinâmica. Segue a gente, gente. A gente é bem querido. Receba. E o seu sistema expandir. Sim. Aí, como a Cris diz, os barcos sobem. Beijo. 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 Até o próximo episódio. Tem atrasos. Tem atraso. Ai, não quero mais compensação.